com o tempo, uma série de manifestos e de técnicas, abordagens e tudo mais foram criadas, tá? Algumas até contestando ou pelo menos melhorando, né, o manifesto ágil, que é o caso do manifesto do artesão de software. Então, o Software Craftsmanship Manifesto, tá? É a mesma coisa. Então, o que ele diz aqui nesse manifesto, foi criado um pouquinho depois aí do manifesto ágil, é o seguinte: como aspirantes a verdadeiros artesãos de software, estamos ampliando as fronteiras da qualidade no desenvolvimento profissional de programa de computadores, através da prática e ensinando outros a aprender nossa arte. Graças a esse trabalho, valorizamos. Aí aqui, se vocês forem observar, ele até remete um pouco para o manifesto ágil, né? Não apenas o software em funcionamento, né? Ou seja, com o tempo, acho que a indústria foi observando que não entregava, não adiantava também ter só o software em funcionamento, mas o software tem que ser de excelente qualidade, né? E não apenas responder a mudanças, né? Responder a mudanças, às vezes, até funciona, mas agregar valor de forma constante e crescente, né? Às vezes, a gente vai responder uma mudança ali de uma maneira que não vai agregar tanto valor quanto deveria ser. Né? Não apenas indivíduos e suas interações, né? Mas uma comunidade de profissionais, né? Você promover esse espírito realmente de comunidades, né? De trocas, de informação, de conhecimento, compartilhamento, esse tipo de coisa toda, né? E não apenas a colaboração com o cliente, né? A colaboração com o cliente, ela é muito boa, mas, na verdade, primar pelas parcerias produtivas, né? Elas podem ser bem mais interessantes do que só a colaboração com o cliente. Bom, então eu falei de um monte de coisa aqui legal e tal, manifesto do artesão de software, manifesto do Agile, enfim, um monte de coisa aqui, mas né, como? Como é que a gente começa? Podem chegar aí na segunda-feira e levar para a empresa de vocês, começar a fazer um Agile, como é que vocês podem, né, juntar tudo isso aqui que a gente está falando e começar de fato, já que é uma coisa tão abstrata. O que as pessoas têm sugerido na comunidade Agile como um todo é que se você não é ainda uma equipe Agile, se você ainda não tem uma experiência, sei lá, suficiente para introduzir o seu próprio Agile e tudo mais, é que você comece utilizando ferramentas ou frameworks que sejam já conhecidas. Né? Então, você começa ali pegando, por exemplo, o Kanban. O Kanban, ele é uma ferramenta, né? Existe o sistema Kanban, né? E o método Kanban. O método Kanban, ele está bastante relacionado com as etapas, né, do desenvolvimento do software ali. Então, na verdade, Kanban, a tradução literal de Kanban, né, do japonês para o português, seria placa. Né? Ou seja, quando a gente monta um quadro na parede ali, começa a mapear o nosso trabalho, a gente acaba tendo uma placa, né? Que ela pode ser virtual ou pode ser ali mesmo na própria parede. E a gente começa a mapear as etapas do nosso processo de desenvolvimento, né? Então, na primeira coluna, eu não sei se vocês conseguem ver aí, nós temos as demandas, as tarefas que foram selecionadas, né? Nós temos as tarefas que foram analisadas, né? Nós temos ali uma coluna realmente de implementação, que é a coluna de desenvolvimento, né? Que aí ela passa por implementação, teste, né? Ou às vezes está aguardando um determinado feedback e tudo mais, né? Passando por uma etapa pré-verificação, né? E depois ele é verificado, agendado e entregue. Ou seja, aqui a empresa que fez esse quadro, ela mapeou todo o processo de trabalho dela, tá? De forma visual, tá? Porque quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente não consegue muito bem saber quem está trabalhando e quem não está. Né? A gente olha naquelas baias ali, ou naquelas mesas, né? Está cada um no seu computador e você... Esse cara está trabalhando ou ele não está fazendo nada? Né? Não dá para saber, porque o nosso trabalho, ele não é uma coisa material que a gente consiga, de fato, pegar e ver, né, que a gente tem muito trabalho ou pouco trabalho. Por exemplo, uma fábrica de bebidas, né, a gente vai saber se eles têm muito trabalho ou pouco trabalho quando a gente vê ali que
a produção está muito alta, né? Está produzindo muito produto, tem uma série de barris ali esperando, ou uma fábrica de carro também, a gente vê um monte de carro sendo construído e tudo mais, então é uma coisa mais material, a gente consegue ter uma percepção. O software não, o software não dá para saber exatamente, né? Então a gente tem que conseguir tentar visualizar aquilo, né, mapeando ali as etapas do seu processo de desenvolvimento, né, colocando as demandas ali, trafegando elas, né, acompanhando o fluxo todo dia para ver se está tendo algum tipo de gargalo ou não, e seguindo a partir dali. A abordagem do Kanban, tá, só para falar para vocês, ela é uma abordagem que veio do Oriente, né, ele nasceu ali na época com o Taishi Ono, quando ele foi conhecer algumas fábricas de automóveis mesmo nos Estados Unidos, que ele viu que aquele modelo ali que eles usavam não funcionava, não iria funcionar muito bem no Oriente por questão de limitação geográfica mesmo, né, de espaço, né? Então ele tem uma abordagem um pouco mais como é que eu posso dizer assim? Uma abordagem que não prevê julgamentos, tá? Uma abordagem que mais ou menos vai problemas para então que eles sejam corrigidos. Tá? Então, ela é uma abordagem bastante tranquila para você implementar, principalmente numa empresa que tem um processo muito bem definido e que não queira, de repente, mudar completamente o mindset de waterfall para agile, né? Com o Kanban, vocês conseguem ir introduzindo devagar, né, essa técnica. A próxima abordagem que a gente tem aí, para vocês tentarem introduzir o Scrum ou o Agile, seria, o trabalho de vocês seria o Scrum, tá? O Scrum, ele é um framework, tá? Ele já existe já há mais de 20 anos, né? Trabalha com entregas iterativas e tudo mais. Só que o Kanban, o Scrum, ele tem um processo bastante definido, né? A gente tem o Product Backlog, que são todos os requisitos a nível macro que o cliente quer, que o dono do produto quer. A gente tem o Sprint Backlog, que são os requisitos que foram selecionados, né, para aquele ciclo, para aquele ciclo mesmo de entrega de software, né, incremental. Nós temos um ciclo diário de 24 horas, em que todas as pessoas se reúnem para perguntar o que fizeram, o que pretendem fazer e se tem algum impedimento. Nós temos também os ciclos maiores, né, que podem variar aí de 2 semanas a 4 semanas, conforme recomendação da própria Scrum Alliance. No entanto, existem pessoas fazendo sprints de 1 semana e tem até empresas que fazem sprint de 1 dia. Né? Então, começa o dia planejando, né, e pergunta ali, faz a daily rapidinho, prioriza, implementa e entrega no final do dia o software. Tá? O problema do Scrum, se vocês forem ver aqui, é a quantidade de papéis e cerimônias que nós temos, né? Por exemplo, o Scrum Master, que é o cara responsável pelo processo, o Product Owner, o Scrum Team, Planning, cerimônias, né? Planning, Delimite, Review, Retrospectiva. Quando a gente chega numa empresa que já tem todo um processo estabelecido, que tem todo um processo definido, a gente, quando chega e fala, olha, a partir de agora, nessa equipe não tem mais a figura do gerente, a figura do supervisor. Agora o gerente é o Product Owner, ele vai ter que estudar para ser o Product Owner. Então isso gera realmente bastante resistência, né? Porque a gente mexe ali com a zona de conforto daquela pessoa, a gente, né, de uma certa forma, a pessoa acaba se sentindo ameaçada com aquilo dali. Então ela é uma abordagem que muitas vezes, muitas pessoas tentam implementar o Agile pelo Scrum, mas como ele é uma coisa que é muito definida ali de papel, cerimônia e tudo mais, elas acabam não tendo muito resultado com isso. Porque, veja bem, no Scrum a gente vai ter uma sprint de um determinado tempo. Por exemplo, a cada 2 semanas a gente entrega um pedaço do software. Né? E durante a sprint, na verdade, antes da sprint, a gente faz a planning, que é a reunião de planejamento, e a gente vai priorizar ali, vai pegar na verdade, o que o PO, né, priorizou e vai detalhar aquilo dali. Só que se chegar num dia seguinte da planning, ou mesmo após a planning, e o PO precisou mudar essa prioridade, né, o que o Scrum te diz é que, na verdade, você deveria fazer uma nova sprint, né, você replanejar aquela sprint, né,
para poder ver se vai dar certo ou não vai. Então, isso é uma coisa que muitas vezes engessa o processo, né? Então, você acaba refazendo sprint, e aí, enfim, o Scrum você precisa seguir ali, né, o que o framework te coloca. Você pode até colocar coisas novas nesse framework, como user stories, fazer algumas estimativas mesmo, usando estatística e tudo mais, mas assim, o Scrum, essencialmente, é só isso aqui, tá? A nível de time, né? Ou seja, o time ali implementando junto, desenvolvendo um software, tá? Então, ou seja, eu falei aqui para vocês para trás o Kanban, né? Uma abordagem mais zen, né? Vamos dizer assim. E tem o Scrum, que já é uma abordagem mais fechadinha ali, que você pode tentar também aplicar, principalmente se a equipe estiver começando agora, entendeu? Ou se for um projeto, a equipe trabalha com um projeto só, né? Em muitos casos, o Scrum vai funcionar, tá? E a gente tem também, claro que tem uma série de outros, mas a gente tem também aqui o SAFe, né? O Scale Agile Framework, que na verdade é uma abordagem visando como escalar o Agile em grandes organizações, né? É bacana quando a gente tem ali Product Owner, Scrum Master, Kanban, Scrum e tudo mais, isso funcionando, mas é difícil fazer o Product Owner, o Scrum Master e tudo mais se comunicarem, por exemplo, com o dono da empresa, por exemplo, com o CEO da empresa, né, ou de repente conversar com a diretoria, né, muitas vezes é difícil encaixar essas pessoas nesse framework, né, então elas se sentem um pouco fora do processo. E, na verdade, o Scale Agile Framework, que é essa big picture aqui que eu estou mostrando para vocês, tá, ele vai te dar uma noção, um norte de como escalar o Agile, ou seja, como trabalhar com diversas equipes que trabalham com Agile. Por exemplo, uma equipe em contabilidade, uma equipe em cobrança, uma equipe em faturamento, mas, na verdade, tudo isso no final tem que juntar, tem que se falar, né? Então, o Scale Agile Framework, ele traz essa big picture, começando lá pelos temas estratégicos, né? Passando pela gestão de portfólio, utilizando Kanban, tem aqui enablers e épicos que podem ser de arquitetura, né? Ou seja, existe um conceito dentro do SAFe que é o Architecture Runaway, ou seja, né, é uma pista de arquitetura, né? O que o SAFe diz é o seguinte: antes de passar para o time ágil, né, as demandas, as features e tudo mais, é importante que a visão lá de cima, o arquiteto ou os stakeholders, deixem um caminho, né, para essas pessoas poderem passar. Você cria uma estrada ali, né, que as pessoas depois vão poder passar em cima fazendo o seu trabalho, né? E aí, no contexto do SAFe, quando a gente desce aqui para a parte do team, né, você vê que tem Scrum, XP, Kanban, aí já não importa muito a metodologia que cada um usa, ou framework, o importante é que cada um utilize alguma coisa, para poder, no final, esses times ágeis se falarem, tá? Então, é uma abordagem bem bacana, tá? Ela é bastante complexa, né? Ela tem mais elementos do que todas as outras que eu conheço, tá? Mas ela tem funcionado muito bem aí em grandes empresas e tudo mais que querem escalar o Agile, ok? Bom, e aí, acho que com tudo isso que a gente falou, né, eu acho que todo mundo acabou até concordando um pouco com isso aqui, é que, na verdade, a gente está aqui nessa parte branca, né, quando a gente quando a gente está lá na nossa empresa, no dia a dia, e nada muda, é aquilo daquele jeito, a gente está aqui na nossa zona de conforto. E todo mundo tende a ficar na zona de conforto, né? E à medida que a gente começa a se afastar da zona de conforto, que a gente chega aqui nessa parte mais laranja da imagem, né, a gente tenta naturalmente voltar para a zona de conforto, ou seja, voltar para o centro da imagem, tá? Porque nós somos seres humanos, né? Só que é no risco, né? É no momento que você sai da zona de conforto que acontecem as grandes inovações, as grandes soluções, né? É no momento que você realmente começou a pensar ali um pouco fora da caixinha, né? E pior do que a zona de risco, que é a zona onde é que você ainda está bastante inseguro e tudo mais, você ainda passa por um momento aqui mais curto, mais fácil, que é de pânico, que aí é de incerteza total se aquilo vai dar certo, né? Então, assim, mas à medida que vocês cruzam essa fronteira, passando pelo risk zone aqui, passando pelo panic zone, vocês chegam realmente aonde vocês queriam chegar, tá? Então, assim, isso é muito normal, por isso até que a maioria das pessoas de Agile vem estudando pessoas, vem estudando até um pouco de psicologia, além do software, né, evidentemente, porque realmente é uma coisa bastante complexa.
E aí o que eu queria falar para vocês aqui, para a gente fechar, é o seguinte. Quando a gente pensa em trabalhar com Agile, né, a gente está aceitando, de uma certa forma, um desafio. Né? É um desafio, não é fácil, principalmente pelo que eu falei de não ter certezas do cenário que a gente está atuando, né? O Agile ele já assume isso naturalmente, ou seja, enquanto num projeto Waterfall você tenta prever tudo o que vai acontecer daqui para frente no projeto, no Agile você já assume que você não sabe e que você, na verdade, vai utilizar técnicas para aprender e inspecionar e adaptar o processo e melhorar continuamente, né? Sempre focando na entrega de valor e sempre focando nas entregas incrementais. Tá? Então, assim, é um grande desafio, realmente. Muitas pessoas tentam, não conseguem, muitas empresas começam a implementar ali, que nem o Leonardo citou ali também, e acaba depois voltando atrás, tá? Mas pelo menos os grandes business cases que a gente tem aí, como Spotify, Netflix, Twitter, Facebook, Google, todos eles trabalham utilizando as técnicas de Agile, de Lean, né, de XP e esse tipo de coisa toda. Tá? Então, assim, vale bastante a pena conhecer esse assunto, né, para poder tentar entregar aí o melhor valor possível aí para os nossos clientes, porque a concorrência está cada vez maior. Né? Então, a gente tem que pensar em formas mais emergentes, né, de desenvolver um projeto de software.